você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus ouve, Deus vê, Deus se importa. Seja bem-vindo, irmãos, a esse espaço de oração, um encontro com o Senhor Jesus. Vamos orar juntos? E a reflexão de hoje é eu te fazer essa pergunta. Se Deus te desse muitos anos de vida, você sabe para que viveria cada um desses anos? Fica comigo, irmãos, que hoje iremos responder essa pergunta. A resposta dela pode mudar o seu jeito como você vê o seu próprio tempo. Meu nome é Nigo Leal e a minha formação, eu sou médico, tá certo? E foi no meu consultório, irmão, cuidando de pacientes ao longo desses anos, que Deus me mostrou uma coisa. Muitos dos problemas que chegavam até mim, na verdade não eram bem até problemas fisiológicos, eram problemas na alma, raízes espirituais, né? Eram feridas na alma. E as pessoas chegavam no meu consultório esperando, irmãos, um remédio e para tudo, na verdade, né? Que aliviasse essa dor, para colocar, digamos, esses problemas debaixo do tapete. Mas existem feridas, irmãos, que nenhuma receita médica alcança, pode curar. Só o Senhor Jesus pode curar. E a palavra dele, do nosso Senhor, é que nos abre um futuro de esperança. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês, que está em Jeremias 29, 11, né? Então, irmãos, o que é dito aqui? Porque sou eu que vos conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, irmãos, Deus fez essa promessa a um povo que estava no exílio e cumpriu. O mesmo Deus fiel, hoje, se debruça sobre a sua história. Ele quer, digamos, curar feridas do passado, quer te dar um propósito na tua vida. E aí que chega uma das maiores demandas do meu consultório, né? Hoje em dia, que é a longevidade. Todo mundo quer viver mais e quer viver muito. Mas a longevidade, irmãos, de verdade vai muito além de controlar uma pressão, de controle do peso, de um controle de doenças crônicas, de um controle dos níveis de colesterol. Ela tem a ver com uma pergunta ainda maior. O que faríamos com o tempo que Deus nos dá? Qual seria esse propósito de vivermos muito? Então, irmãos, a Bíblia promete algo maravilhoso, que está no Salmo 92, né? Que ainda daremos frutos, mesmo na nossa velhice. Seremos viçosos e florescentes, é isso? E eu vou te confessar uma coisa que chega no meu consultório. Há uns dias atrás chegou um paciente de 70 anos, com exames de tubiose, tudo controlado, as taxas boas, a composição corporal boa, e ainda muito angustiado, com uma dor, um vazio no peito. Aí ele me revelou que o maior medo dele era o medo de morrer. Aí eu parei um pouco e pensei, né? Eu vou dizer a esse paciente que só quem cura esse medo é o Senhor Jesus, porque Ele dá esse propósito na nossa vida. E esse propósito, irmãos, a Bíblia fala no Salmo 34, né? Que eu vou ler aqui para vocês. Foi o rei Davi que fez, né? Escreveu: venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Dessa palavra, irmãos, retiramos 4 chaves espirituais, né? Para levarmos para a nossa vida, né? Que é a reverência, irmãos, ao Senhor, a palavra guardada, né? A nossa língua, e as mãos que fazem o bem, e além disso o coração em paz. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre essa primeira chave espiritual, é isso? Que é o temor do Senhor. E aqui, irmãos, não é um temor porque Deus é um Deus
ruim, é um Deus que nos cobra, um Deus bravo. É reverência, irmãos, é levarmos as coisas de Deus a sério. O temor a Deus, na verdade, irmãos, é o princípio da sabedoria. Tudo começa aqui. E eu falo, irmãos, no lugar de quem cuida da saúde. Você pode até ter a melhor dieta, um melhor sono, uma boa hidratação, uma dieta saudável, balanceada, uma rotina, irmãos, perfeita. Mas se faltar a raiz, os dias perdem o sentido, irmãos. Você fica com a sensação vazia de que a vida é apenas um dia após o outro. Cuidar da saúde é bom e é sábio, mas devemos fazer isso, irmãos, para cumprirmos o verdadeiro propósito que o nosso Senhor nos designa, pois dessa maneira cuidaremos tanto da nossa saúde física como da nossa saúde espiritual. E a segunda e a terceira chave diz: guarda a tua língua do mal. E a terceira diz, aparta-te do mal e faz o bem. Davi começa pela boca, irmãos. E não é à toa, a nossa língua pode trazer vida ou morte. E eu vejo, irmãos, quanto adoecimento interior nasce através da língua. Na amargura, na briga que não termina, na palavra dita numa hora errada. Guardar a língua, irmãos, não é só espiritual. É um remédio, irmãos, para a nossa alma. E depois das palavras, irmãos, as nossas mãos, aparta-te do mal e faz o bem. Não basta parar de fazer o que é errado. O rei Davi, nesta passagem, pede um passo a mais. Uma vida só de não faço nada de errado, ainda, irmãos, é vazia. A vida que floresce é se derramar sobre o outro. Então, não nos cansemos de fazer o bem, irmãos, porque no seu tempo, no tempo correto, o Senhor Jesus multiplica a nossa colheita. E não por causa da nossa justiça, mas muitas vezes por causa da nossa obediência. E a ciência, irmãos, da longevidade descobriu que quem vive melhor é quem tem um propósito e serve aos outros de acordo com o que o Senhor coloca no nosso coração. A Bíblia já dizia isso há mais de 3.000 anos, irmãos, que é melhor darmos do que receber. E isso é que nos preenche de verdade, nos dá uma alegria interior. E para finalizarmos, irmãos, a quarta chave é a mais desafiadora, buscar a paz. E o rei Davi diz: buscar a paz, não aceitar a paz se ela vier fácil, mas é buscar, correr atrás dela. Buscar a paz é abrir mão, irmãos, da vingança, de procurar reconciliação, procurar reconciliação primeiro, até amar mesmo, irmãos, quem nos feriu. Assim diz o nosso Senhor Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados, irmãos, os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E como médico e como irmão, eu te digo, um coração em paz é um dos remédios mais profundos contra o estresse, que suga as nossas energias. E para encerrarmos, irmãos, muitas das vezes só conseguimos conquistar essa paz se tivermos atitudes e um posicionamento correto, sempre pensando no que o Senhor Jesus faria em determinada situação. Qual seria a atitude do Senhor Jesus para aquela situação? E agora, irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos e repita no seu coração, se puder, esta oração. Soberano Deus e eterno Pai, eu apresento a Ti, Pai, a vida de cada um aqui. Ensina, Senhor, o Teu temor para sermos agraciados de sabedoria do alto, e que a minha e a nossa vida tenha propósito e não só rotina. Guarda-me, Senhor, a minha língua, dá-me mãos que fazem o bem e enche o meu coração da Tua paz, a paz que Cristo comprou naquela cruz. Dá o fortalecimento a cada manhã, Senhor Jesus, a todos, e que a Tua misericórdia, Pai, despedace todo o jugo do inimigo, que os nossos dias, poucos ou muitos, Pai, floresçam em Ti. E em nome do Senhor Jesus, já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Irmão, guarde estas 4 chaves e pode ter certeza
que a nossa longevidade não virá como um fardo, mas sim como uma alegria verdadeira, que apesar das lutas, estamos cumprindo o verdadeiro propósito aqui na terra do Senhor. A vida que vê o bem, que frutifica na velhice e não acaba nem com a morte, ela segue um caminho, irmãos. E este caminho é único e se chama Jesus Cristo. Que Deus te dê dias que floresçam e não apenas dias que contam. E que um conselho para hoje: não peça a Deus apenas anos de vida, peça anos com entendimento do verdadeiro propósito que o Senhor Jesus possui sobre a sua vida, e comece hoje. Então, irmãos, diga amém aqui nos comentários, me conta qual das 4 chaves Deus está te chamando a viver. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e até o nosso próximo encontro. Fica na paz do Senhor. Amém.